Oi, seja bem-vindo a mais uma aula de História da disciplina de História Moderna 2. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução Liberal Inglesa. A Revolução Liberal Inglesa é considerada a primeira grande revolução liberal que acontece no mundo ocidental. Ela vai acontecer no século XVII. As outras duas grandes revoluções, normalmente lembradas, são a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, que vai acontecer em 1776, no século XVIII, e a Revolução Francesa, que acontece em 1789, também no século XVIII. A Revolução Inglesa ela acontece no século anterior, ela acontece ainda no século XVII e por isso a gente pode destacar a grande importância. A grande diferença em relação da Revolução Liberal inglesa e a francesa é que a francesa acaba que tem um aspecto maior de universalidade, ou seja, vai ultrapassar as fronteiras, levando os ideais revolucionários liberais para outros países, enquanto que na Revolução Inglesa acaba atendendo mais a burguesia inglesa especificamente, tá ok? Então, para a gente falar assim um pouco do histórico do que antecedeu, é importante a gente falar que na dinastia Tudor existiu um grande desenvolvimento econômico na Inglaterra, né, um crescimento econômico, muito relacionado também ao fenômeno do cercamento dos campos, né, os chamados enclosures, que é um movimento, inclusive, pré-revolução industrial. A gente pode dizer até que é pré-revolução industrial. E que esse movimento de cercamento dos campos é uma mudança de atividade econômica, que até então uma atividade mais agrária, que era utilizada nas terras, vai começar a acontecer a criação de ovelhas, justamente para a produção de lã. É evidente que isso vai trazer transtornos sociais, que é o êxodo rural, que a população vai começar a se mudar do campo para a cidade, que vai trazer um inchaço nas cidades, trazendo uma certa marginalização. Outra coisa importante para a gente destacar nessa ideia inicial que a gente está tratando da Revolução Liberal Inglesa é nesse contraste entre o absolutismo monárquico, principalmente dos governantes, dos monarcas Jaime I e Carlos I, contra o parlamento, esse embate que acontece contra o parlamento, que tem na sua origem grande influência burguesa e também dessa nova elite rural que vai surgir, que são os criadores de ovelha, que são chamados gentries. E também tem questões religiosas envolvidas nesse processo, devido ao embate entre anglicanos, católicos, presbiterianos, puritanos, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente aí. As fases da Revolução, a gente pode perceber quatro fases distintas. A primeira que é a Revolução Puritana, né, ou a Guerra Civil, ela vai acontecer de 1640 a 1649 e vai estar muito relacionada à insatisfação dos setores populares e do parlamento e da figura de um personagem super importante, do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell ele vai criar o chamado New Model Army, ou seja, novo modelo de exército que vai congregar elementos da pequena burguesia e mesmo do campesinato. Lembrando que até então, quando se falava em exército, se falava a partir das elites, né? Eram normalmente os nobres que tinham os grandes aspectos de destaque. Já no caso específico do New Model Army, vai se ter muito mais o aspecto da meritocracia, ou seja, conforme o mérito que o indivíduo tivesse dentro desse exército, ele poderia ter promoções, tá? Também um papel importante aí de dois grupos mais radicais, que são os Diggers e os Levelers, que defendiam, dentre outras coisas, uma reforma agrária, maior participação popular, mesmo através de voto. E também nessa fase da Revolução Puritana, Guerra Civil, que é a primeira fase, vai acontecer a decapitação do rei Carlos I. Na segunda fase, que vai acontecer entre 1649 e 1658, vai ser o chamado Protetorado ou a República de Oliver Cromwell.
Inclusive, vale destacar que é o único momento na história da Inglaterra que tem um governo republicano. Vai acontecer um desenvolvimento econômico forte, vai ser instaurado também os atos de navegação, isso é super importante. Os atos de navegação é uma decisão de Oliver Cromwell, no sentido de que os navios, as mercadorias inglesas deveriam ser transportadas por navios ingleses. Isso vai trazer um conflito com os Países Baixos, né, com a Holanda, que vão se sentir prejudicadas e nessa guerra entre a Inglaterra e a Holanda, quem vai sair vencedor é a Inglaterra, então vai sair vencedor a Inglaterra. Isso vai consolidar mais ainda a influência e o poder do Oliver Cromwell. Inclusive também consolidar a Inglaterra como maior potência naval. Com a morte de Oliver Cromwell, o seu filho não vai conseguir ter o mesmo carisma político e vai se instaurar a terceira fase da Revolução, que é a chamada Restauração Monárquica, que vai acontecer entre 1658 e 1688, com o retorno da monarquia absolutista, né, após a renúncia de Richard Cromwell, que era o herdeiro, filho de Oliver Cromwell. Devido a essas pressões políticas, vai se restaurar o absolutismo e vão ter dois governos monárquicos aí, o de Carlos II e de Jaime II. E por fim, a última fase é a chamada Revolução Gloriosa, que vai acontecer em 1688. É um golpe de Estado do parlamento burguês que vai convocar a Maria, que é filha de Jaime II, Maria Tudor, que é filha de Jaime II, e ela vai ser, junto com seu marido, que é Guilherme de Orange, vão ser convocados pelo parlamento para declarar obediência ao Bill of Rights, que é uma declaração de direitos